Culto é lugar de ensino. Igreja é lugar de ensino, melhor dizendo. Igreja é lugar de confrontação. Igreja é lugar de convivência. Quantas vezes você já teve algum desentendimento, alguma desinteligência, alguma dificuldade com esse ou com aquele? Eu me refiro no contexto da igreja. Não é para fazer de faz de conta que está tudo bem. Aqui nós precisamos aprender a ser verdadeiros uns com os outros. Amáveis, de verdade. Generosos. Interessados no bem do outro. Porque se nós não vivenciarmos, não praticarmos isto, nós estamos vivendo outra coisa, menos cristianismo. O cristianismo se fundamenta em 2 pilares. Mateus 22, 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então vocês notem que o Evangelho, ele vem sacudir todas as nossas estruturas. Se nós não experimentamos o novo nascimento, a gente fica vivendo no limbo da religiosidade. A gente não sai do lugar, a gente não se relaciona com Deus, a gente está sempre com a vida embaraçada, amarrada, pedindo, nunca recebendo nada. E já que nós estamos falando em virada, a virada que nós temos que dar na nossa vida é a virada de Deus aqui dentro. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de Deus. Pensem comigo. O apóstolo Pedro declara, no dia que eles estavam reunidos, no dia em que Pedro vai à casa de Cornélio, após ter recebido uma visão de Deus. Atos capítulo 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o quê? Com o Espírito Santo e com poder. Qual a finalidade? O qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Então, quando a gente fala de estar batizado com o Espírito Santo, nós precisamos entender que estar batizado com o Espírito Santo é estar cheio de Deus. Não adianta você falar línguas e não realizar a vontade de Deus. É preciso entender que línguas é dom. É um dom. Mas o fato de você falar línguas pode não significar que você esteja cheio do Espírito Santo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo quando, como está escrito em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito aparece na minha vida. Amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, alegria. Quantas vezes você reclamou hoje? Quantas vezes você murmurou? Quantas vezes você se chateou? E quem sabe você xingou? Isso não é para acontecer conosco. Por quê? Por que não é para acontecer conosco? Ah, pastor, então eu tenho que ser... Não, não é isso. Se você pegar o texto de Efésios 4:27, o apóstolo Paulo diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O que ele está dizendo? Não, sei lá, aconteceu alguma coisa, você pode até ter ficado chateado, ficou bravo. Mas você tem que exercer domínio sobre o seu sentimento. E se você passou dos limites, você vai ter que acertar. Não tem jeito, gente. Não gosta de pedir perdão? Não faz errado. Simples assim.
Mas então, resgatando, volta aqui comigo ainda para a oração de Paulo aqui aos Colossenses. Porque ela tem mais um aspecto aqui muito importante. Então veja, ele diz assim, se você tem conhecimento de Deus, inteligência espiritual e sabedoria espiritual, verso 10 diz assim, desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer. E fazer sempre o que agrada a Deus. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também, olha que lindo isso, e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Se nós não treinamos agora, aqui na nossa existência finita, o desejo de querer estar com Deus, não vai ter eternidade para nós. Sabe por quê? Deus é inesgotável. Nós vamos viver uma eternidade para conhecer, 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 conhecer Deus. Mas a gente tem que começar agora. Temos que começar agora. Então veja, feita esta abordagem, deixe-me dizer para você o seguinte, por que a passagem de um ano para o outro nada representa? Porque o dia para mim e o dia para você é hoje. Eu acabei de dizer para vocês que Deus é eterno. Se Deus é eterno, não há conceito de passado, presente e futuro. O conceito de passado, presente e futuro serve por causa da nossa limitação. Nós não temos como compreender o que é eternidade. Então, eu preciso segmentar o que aconteceu ontem, o que acontece hoje e o que acontecerá amanhã. Eu tenho ontem, eu tenho hoje e eu tenho amanhã. Então vejam, eu preciso aprender o que Deus diz. Hebreus 3, 14, 15, está escrito assim, no tempo que se chama hoje, exortai-vos uns aos outros. A Bíblia diz que o tempo é hoje. Por mais preocupado que você esteja aqui agora, você pode mudar o que vai acontecer amanhã? Não. Por mais preocupado que você esteja com o que aconteceu ontem, você vai mudar o que aconteceu ontem? Então preste atenção no que eu vou te dizer. Quando eu volto ao passado, a não ser, Domênico Estrada vai dizer, somente volte ao passado se você tiver alguma coisa que aprender com ele. Se você volta ao passado e fica visitando o passado, você está criando todas as condições para viver angustiado e se tornar depressivo. Excesso de passado é porta para a depressão. Se você está aflito, ansioso por causa do futuro, e você não pode alterar, não pode criar, não pode modificar, você não pode estabelecer o que vai acontecer amanhã, você está vivendo no estado de ansiedade. Depressão e ansiedade.
A ansiedade é hoje a segunda maior doença no mundo. E no Brasil, nos tempos de pandemia, os consultórios dos psicólogos e psiquiatras ficaram abarrotados de gente ansiosa e também depressiva. Ansiosa por medo do vírus, do futuro, das coisas, enfim. E não só gente fora da igreja, muita gente de igreja. Isso não deveria acontecer. Porque a Bíblia nos ensina a confiar em Deus, a esperar somente em Deus.